Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. O programa Educação em Debate é uma parceria entre o CMP, Centro Municipal dos Professores, e a TV Câmara, Canal 16. Nosso programa sempre fala sobre assuntos relacionados à educação. E nesta semana, acreditamos que não exista um assunto mais importante do que a questão salarial. Estamos em meio a uma campanha salarial. Os funcionários públicos municipais, e em especial os professores municipais, estão empenhados nessa luta para uma conquista de um salário adequado, um salário mais digno para toda essa categoria. E para falar sobre isso, nós temos o prazer de receber no nosso estúdio, nessa noite, o presidente do Simpasso, o presidente Marcelo Domingues Eblin, que já está há 2 anos, né, Marcelo? 2, 3 anos, 4 anos na presidência do sindicato, e está empenhado nessa luta junto ao executivo para que tenhamos de fato, não só os professores municipais, mas toda a categoria dos municipários, que possamos ter de fato um aumento significativo. Então, inicialmente, Marcelo, quero agradecer a tua presença, tua participação no nosso programa, e já inicio contigo com uma pergunta que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Como é que está a questão da negociação? Em que pé está a negociação com o Executivo nesse momento, Marcelo? Boa noite, então, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Uma boa noite a você, uma boa noite ao nosso telespectador. Nós estamos enfrentando, como não era de se imaginar, uma campanha acirrada aí na mesa de negociação. Nós estamos frente a um Executivo que está apresentando N justificativas, dentre as quais a questão do comprometimento da folha de pagamento. É um discurso já utilizado aí na negociação do ano anterior e que nós, envolvendo toda a categoria, até pelo fato que nós temos uma assembleia agora, porque a questão diferencial aí, Eduardo, é que a data base agora ela acontece no mês de março. Então, especificamente, a categoria do magistério, ela esteve fora, né, por um período entre janeiro e fevereiro, o que impedia qualquer outra movimentação. Eu, particularmente, não tirei férias, né? Nós tocamos aí praticamente 2013 direto até o presente momento, envolvido com aquela novela mexicana que aconteceu no final do ano, que foi a extinção do cargo do vigilante e das nossas serventes, né? Uhum. O que até então parecia uma justificativa para aliviar a folha. Nós ficamos todo mês, praticamente de novembro e dezembro, envolvidos, né? O que aconteceu, culminou com uma aprovação, no mínimo, estranha, num domingo, 23 de dezembro, era 21 horas da noite. Então, realmente é muito estranha a forma como foi encaminhado o processo. Foi encaminhado, uma forma autoritária, né? No mínimo, para ser taxado dessa forma. E então nos estranha agora essa possibilidade de negociação, porque, diga-se de passagem, Eduardo, nós, mesmo a categoria estando fora, nós estamos provocando essa discussão da database desde janeiro com o Executivo. E o Executivo sempre se curvando, sempre evitando essa conversa, primeiro porque o prefeito estava de férias, primeiro porque não tinha os números. Então, essa fase negocial para o Simpasso, ela iniciou em janeiro de 2014. Agora, nós fomos recebidos há não mais que 3 semanas, né, para apresentação de números. Quer dizer, depois do início das aulas, né? Exatamente, depois do início das aulas. Então, o que acontece? Os números apresentados pelo Executivo alegam comprometimento da folha de pagamento. E aí nós temos 2 vertentes, porque nós temos, embora uma certidão do TCE, seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101/2000, em que qualifica uma margem interessante de comprometimento da folha de pagamento. Em contrapartida, nós temos publicações oficiais que circularam até nos meios de comunicação aqui da nossa cidade, qualificando o comprometimento da folha em 47,59%. Ou seja, haveria uma sobra para Exatamente. O nosso entendimento é que nós temos folga de máquina, nós temos alternativas, porque das duas uma. Se a folha realmente está estourada, a folha está comprometida, não é o que nós verificamos semana após semana com o ingresso de cargos em comissão, quer dizer, semana após semana estão sendo chamados aí companheiros político-partidários, enfim, para agregar a administração municipal, o que de certa forma, com certeza,
é uma conta que hoje está pesando sobre o funcionalismo. E até uma contradição, né, Marcelo? Porque se por um lado você argumenta que tu não tem dinheiro para o investimento, que o teu funcionário é aquele concursado, por outro lado tu fica contratando pessoas que nem concursadas são, apenas para agradar o seu grupo eleitoral, o seu grupo partidário. Parece que é mais ou menos isso, né, Marcelo? Exatamente. Eduardo, eu qualifico até da seguinte forma, e é uma opinião crítica e construtiva que eu faço. O funcionalismo público e até mesmo a comunidade passofundense não tem que pagar uma conta por uma administração municipal que assumiu o governo, coligada lá com 10, 14, 15 ou 19 partidos políticos. É uma conta que hoje está onerando o funcionalismo. Então, é uma discussão política que deve ser estabelecida em nossa cidade. Quer dizer, até que ponto esse compadrio político vai interferir nas contas públicas. Porque, realmente, esse ingresso de cargos em comissão... E outro item bastante importante dessa discussão, Eduardo, que isso nós já promovemos junto à população, você acredita que também tenha em torno de 10 anos no ingresso no serviço público municipal. Portanto, eu ainda sou do tempo, eu já tenho 17 para 18 anos, sou do tempo em que se falava em Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente. Nós tínhamos uma Secretaria de Educação e Cultura. Nós chegamos a sugerir à própria administração, a administração Luciano Juliano, de que houvesse um downsizing do nível de secretarias existentes na administração municipal. Um enxugamento, na verdade, né? É uma sugestão construtiva que nós fizemos, porque nós entendemos que não é meramente a figura de um secretário. Você tem a figura de um secretário adjunto, obviamente você vai ter um diretor, um coordenador, quer dizer, esta economia, ao nosso entender, seja ela grande ou pequena, ela vai interferir com certeza nos números públicos apresentados na folha de pagamento. Perfeito. Marcelo, nosso programa, né, ele é direcionado para o professor municipal, os professores em geral, mas em especial para o professor municipal. Nós sabemos que hoje o piso nacional dos professores, o reajuste para 2014, ficou em 8,32. A última sinalização do Executivo é de 7%. Ou seja, nós estamos a 1,32 aquém do piso salarial dos professores, piso nacional. Como é que tu vê essa questão? Tu acha que os professores vão aceitar de uma forma natural receber menos do que o índice oficial nacional? Eduardo, dentro dessa mesa de negociação, o número apresentado de forma taxativa pelo sindicato foi 10%. E um dos referenciais com que justificava a apresentação dessa proposta por parte do sindicato foi justamente essa questão do piso nacional, que foi divulgada agora no começo do ano, como tu disseste, em 8,32%. Mudando um pouco a sistemática de avaliação que aconteceu nos anos anteriores, mas nós temos também outros referenciais. Por exemplo, o salário mínimo ele teve um reajuste de 6,78%, piso nacional 8,32%. Agora, 3 semanas atrás, nós tivemos a reunião do Conselho da Política Monetária, a reunião do Copom, majorando a taxa de juro básica para 10,75%. Isso, obviamente, a médio e longo prazo vai ter uma interferência no ciclo inflacionário dentro do nosso país. Nós entendemos que, com certeza, essa proposta, e eu não qualifico, me perdoe, só fazer essa pequena correção, em 7%. Eu considero 5,5% mais 1,5%, porque 5,5% vai ser pago agora, por sugestão do Executivo, na folha de março, ou seja, 30 de março, efetivamente o servidor vai receber no seu contra-cheque. E 1,5%, a proposta inicial foi jogar para setembro, o que daí, num certo arrependimento no calor da negociação, trouxe para 1º de maio, ou seja, o dia 31 de maio, o servidor receberia essa proposta. Eu entendo, como presidente do sindicato, não poderia ser irresponsável dizer que aceita ou não aceita, porque desde quando nós ingressamos no sindicato, nós não abrimos mão, Eduardo, de oferecer essa proposta discutindo com a categoria. E quando a gente fala em categoria, seguindo o princípio até da unicidade sindical, o Simpasso ele agrega as duas categorias, a categoria do quadro geral e a categoria dos professores. Então, em assembleia, nessa semana, na quinta-feira, dia 13, às 16 horas, aqui na Câmara de Vereadores, nós teremos a oportunidade, sim, de discutir esta proposta. Com toda a categoria? Com toda a categoria, envolvendo todas as vozes, enfim, toda essa proporção.
E outra proposta apresentada pelo sindicato foi também de mexer no próprio ticket de alimentação, que tu te recordas, foi um capítulo aí no início do ano passado, né? A parte de toda a negociação envolvendo o Executivo Municipal, uma situação que o próprio prefeito encampou, vamos dizer assim, esta negociação. E dentro dessa corrente, o Executivo mexeu no regramento do ticket de alimentação somente para os novos servidores, mantendo aquele status quo para todos os servidores que já estão mantidos no serviço público. Perfeito. Agora, um item bastante importante, Eduardo, digamos, procissão que o prefeito fez em diversas secretarias, inclusive em escolas municipais. Você está de prova que talvez na escola onde tu trabalhas tenha recebido Recebemos a visita do prefeito no início do ano passado. O prefeito dizia naquele momento que haveria possibilidade de aumentar o ticket de alimentação. Hoje, na proposta apresentada pelo sindicato, já descaracterizou. Não há possibilidade, não temos folga na máquina para estabelecer esse aumento. Porque foi uma sugestão do sindicato, diz, olha, vamos estabelecer daqui a um pouco o índice de 7%, mas que haja pelo menos essa recuperação no ticket de alimentação, que hoje ele está em R$ 371,69, aumentaria para R$ 450. Proposta que também foi refugada pelo Executivo. Uhum. Marcelo, sobre essa questão do ticket de alimentação e também do caso das merendeiras dos vigilantes, o argumento sempre do Executivo para atacar essas duas questões foi justamente para que ele possa ter no futuro uma folga na sua folha e possa fazer investimentos na questão dos profissionais, não só da educação, mas como todos os funcionários. O que a gente vê, entretanto, hoje na negociação é que isso não acontece, ou seja, se ataca direitos dos trabalhadores, mas na hora de ter o retorno parece que não está acontecendo, o discurso não tá casando nessa questão, Marcelo. Tu não acha que há uma dissonância entre o que se diz lá atrás e quando as coisas acontecem de fato, parece que não acontece? Eu não me atenho, colega Eduardo, somente nessa questão que envolve o discurso. Nós temos provas cabais de que esse modelo do atual governo é um modelo extremamente prejudicial para a categoria do funcionalismo público. E, obviamente, falando em toda a categoria, servidores do quadro geral, envolvendo também o magistério municipal. E magistério, obviamente, a gente agrega todos os agentes educacionais, né, não segregando ninguém desse processo. Na extinção do cargo do vigilante e da servente, houve um prejuízo enorme para o município. Por exemplo, agora, recentemente, nessa semana especificamente, nós tivemos o assalto a uma escola. Será que esse assalto não poderia ter sido evitado se tivesse a presença física do vigilante municipal? Vamos deixar o grande ponto de interrogação. Agora, um item mais importante nessa discussão. A conta, Eduardo, ela é pelo menos 4 vezes superior o quanto é investido num servidor municipal, especificamente falando de um vigilante, e quanto está sendo remunerado um serviço de vigilância terceirizada. Porque nós temos a modalidade da vigilância armada, a vigilância monitorada e também a figura de um porteiro, que também é uma novidade em todo esse processo. Então, o servidor do quadro, ele gera em torno de R$ 1.700. O custo desta vigilância... Dessa nova modalidade de para vigilância? O município, ele estoura R$ 6.000. 4 vezes mais? 4 vezes mais. Além disso, Eduardo, um dado aí estarrecedor, e nós até convocamos o próprio telespectador aqui da TV Câmara para que, de uma forma muito madura, a gente faça essa discussão a nível político, a nível de comunidade. Essas dívidas, não estamos aqui para apedrejar nenhuma administração que tenha passado pelo município, mas o fato é que o mesmo modelo estabelecido pelas administrações anteriores continua sendo estabelecido pela atual administração. Este valor em dívidas trabalhistas, que acabou gerando precatórios, a dívida hoje com precatórios ela está em 13 milhões de reais. 13 milhões de reais é o valor que possivelmente a administração municipal de Passo Fundo terá que desembolsar agora no exercício 2014. Deste bolo, Eduardo, dos 13 milhões, pelo menos em torno de 8 a 9 milhões são dívidas com cooperativas que passaram
prestaram serviços ao município de Passo Fundo. Isso no passado? Isso no passado. Mas o fato é que o mesmo modelo criticado, o mesmo modelo desempenhado no passado, é o mesmo modelo que está se estabelecendo agora. Que está estabelecido na administração de Passo Fundo. Então, está provado por A mais B que essa conta que se dizia, entre aspas, mais econômica para o município, de fato não é uma conta econômica. É uma conta que ela é mais cara e pode gerar, sim, um comprometimento financeiro a médio e longo prazo para o município. Para o município. Marcelo, nós do CMP, nós seguido somos recebidos pela administração para que possamos discutir alguns assuntos, principalmente ligados à rotina do professor, a questões muito pessoais do dia a dia do professor. E toda vez que pedimos alguma coisa, que solicitamos algum avanço, nós temos sempre a desculpa de que ou o TCE não permite, por questões legais, e a PGM não recomenda. Nós do CMP, e não sei se você vê da mesma forma, achamos que há uma ingerência muito grande desses dois órgãos na administração municipal. Nos parece, Marcelo, que quem manda, na verdade, no município é a PGM e é o TCE. Eu não sei se você, nas tuas negociações, sente da mesma forma essa questão. Eu acho importante desmistificar algumas crendices populares aí. Nós temos uma relação muito aproximada com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Bons técnicos, enfim, um pessoal altamente qualificado e um pessoal extremamente técnico, estritamente técnico. O TCE sempre é criado como o bicho-papão da história, e na verdade não é. Nós mesmos já fomos recebidos no Tribunal de Contas em negociações com a administração passada. Então é um órgão que ele está de portas abertas para receber o funcionalismo. Agora taxar, e aí que é gerada a grande dúvida. Nós já chegamos a sugerir para a administração passada e para a atual administração, se o bicho-papão é o TCE, é sempre criado essa fantasia. Vamos chamar os técnicos aqui em Passo Fundo, vamos ouvi-los, seja na forma de uma audiência pública, mas não é interessante para o município. E de uma forma transparente, não é mesmo? Exatamente. Porque você não pode se apropriar do discurso de outras pessoas para qualificar o teu discurso. E quando tu te referes à PGM, a Procuradoria-Geral do Município, ela tem caminhado para uma situação muito perigosa, que é estabelecer um parecer político e não um parecer técnico. Porque nós entendemos que quando uma matéria ela é encaminhada para apreciação deste órgão, dessa staff de secretaria, nós entendemos que deveria sim ser emitido um parecer técnico e não um parecer político estabelecendo uma conveniência. Agora, este ato discricionário do município é importante estabelecer agora ou, quem sabe, um pouco mais adiante. Então, isso tem gerado uma grande temeridade em todo o processo. Perfeito. Marcelo, se você nos dá licença, nós vamos fazer um breve intervalo. E nós voltamos daqui um pouquinho, continuando a nossa conversa com o presidente Marcelo Eblin sobre a questão salarial. Voltamos daqui um pouco. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Nessa noite estamos conversando com o presidente do Simpasso, Marcelo Domingues Eblin, sobre a questão salarial, sobre a questão das negociações junto ao Executivo em função do reajuste para os professores e para todos os funcionários do município. Conversávamos no bloco anterior a respeito de questões relativas ao processo, como está se dando esse processo atual. E agora eu gostaria de ver com o presidente Marcelo como é que ele avalia essa questão. Quinta-feira nós temos uma assembleia, perfeito, Marcelo? E depois até tu vai dar maiores detalhes sobre essa assembleia, mas eu queria te perguntar o seguinte. Na assembleia vai ser colocada, como tu falou, a proposta do Executivo e vai ser avaliada pela categoria. E no caso de uma recusa por parte da categoria, qual é o próximo passo do sindicato, Marcelo? Eduardo, de uma forma muito tranquila, e você que me conhece de longa data sabe do nosso trabalho à frente do Simpasso, a Assembleia ela é soberana. A decisão que a Assembleia adotar,
obviamente será acatada pelo sindicato. Se a decisão, obviamente, envolver uma paralisação ou qualquer outra situação mais contundente por parte da categoria, obviamente ela será adotada. Porque nós já esboçamos isso na discussão envolvendo o ticket de alimentação ano passado. Foram realizados vários protestos aí também envolvendo a extinção dos cargos de serventes e dos vigilantes. Então, de uma forma muito tranquila, nós estamos fazendo somente o nosso trabalho. Perfeito. Então, o que a categoria decidir quinta-feira vai ser Será soberana acatado. e o sindicato vai encaminhar tranquilamente. Com toda certeza. Marcelo, nós conversamos antes sobre o governo, atualmente, como é que ele está funcionando, mas é bom lembrar sempre que o governo Luciano já está há 15 meses à frente do Executivo. Como é que tu, presidente do sindicato, e tu esteve durante esse período à frente da presidência do Simpácio, como é que tu avalia essa gestão de 15 meses, em especial com relação aos funcionários municipais e aos professores? Como é que tu faz essa avaliação do governo Luciano nesse sentido? Bem, Eduardo, respondendo de uma forma muito simplória, nós encaramos com uma grande temeridade, porque nós não sabemos até o momento, nós temos alguns indícios de qual é o planejamento do prefeito Luciano Azevedo no que tange a questão que envolve o funcionalismo. Porque nós esbarramos numa situação, por exemplo, essa da extinção dos cargos. A leitura que se fez imediatamente foi a valorização de contratos terceirizados. Então, eu não posso dizer que um prefeito que valoriza o serviço terceirizado, ao mesmo tempo ele valorizará o servidor. Nesta mesa de negociação agora envolvendo a database 2014, nós iniciamos a negociação com um percentual inferior a 5%. E isso é importante que a comunidade saiba. Nós iniciamos a rodada de negociação com um percentual inferior a 5%. Porque essa alternativa envolvendo os 3 índices oficiais, IGPM, IPCA e INPC, havia indícios na alegação do comprometimento da folha de pagamento de estabelecer em torno de 5%, depois evoluiu para 5,5%, chegou a 6,5% e tentou bater o martelo em 7%. 7%. Então, e até foi sugerido no dia anterior que isso aconteceu, se bater 6% a gente fecha agora. Quer dizer, eu acho no mínimo um desrespeito, não somente com o sindicato, mas o desrespeito com aqueles 3 mil servidores, envolvendo professores e servidores do quadro geral, que merecem ser ouvidos, Eduardo. E uma discussão levada dessa forma, Marcelo, como você diz, me parece que no mínimo é desrespeitosa, porque não levou em consideração que qualquer proposta que você receba tem que passar pelo crivo do resto da categoria. É que aí... Você não tomaria uma decisão sem antes consultar a categoria? Eduardo, eu até compreendo esse tipo de reação analisando a nossa história como servidor público municipal. Havia momentos em que determinados gestões de sindicatos anteriores à nossa gestão, que talvez as negociações fossem envolvidas dessa forma. Passassem dessa forma. A portas fechadas, né, não divulgando para o funcionalismo. Quer dizer, nós procuramos não armar todo o circo na hora da negociação, mas sempre agindo com muita transparência de tudo o que acontece na mesa, na rodada de negociação, isso é explicitado para a categoria, Eduardo. Então, esse eu acho que é o grande diferencial e esse grau de confiança que o funcionalismo se aplica na nossa gestão como sindicato e acredito que, junto aos pares aí, da associação CMP, obviamente aconteça também a mesma coisa junto ao professorado municipal. Falando pelo CMP, Marcelo, todas as decisões importantes, elas passam pela consulta da categoria, ou pelos representantes de escola, sim, ou através de uma assembleia, mas nós não tomamos, e como você também não toma nenhuma decisão importante, pelo menos, que não tenha, de fato, que a categoria não possa ter vistas e que não possa ter consciência do que está acontecendo. E até um exemplo para corroborar com a tua justificativa, Eduardo, foi o grande debate que o CMP promoveu com os candidatos na época, candidatos a prefeito, né, em 2012, obviamente antes de assumirem a gestão de 2013, e, diga-se de passagem, lá houve muitas promessas. Exatamente. Justamente sobre esse debate que eu quero ter uma pergunta que eu devo fazer a você. Pois não. Você estava lá, toda a tua equipe estava lá, e nós ouvimos do então candidato, o Luciano Azevedo, dizer o seguinte:
alto e bom tom, para todos ouvissem. Eu vou pagar a conta com os professores, fazendo uma referência de que na gestão dele, o resgate da dignidade salarial, da dignidade de condições de trabalho do professor seria restabelecida. Nesses 15 meses parece que isso não aconteceu. Eu te pergunto, tu acha que na gestão ainda do Luciano ele consegue de fato pagar essa conta com os professores, Marcelo? Respondendo de uma forma muito simples, não. Não. Porque se nada foi feito nesses 15 meses, Eduardo, você sabe que boa parte de todo o processo envolvendo a categoria dos servidores, nós temos um grande entrave. E isso entrou pela segunda vez na rodada de negociação com a administração Luciano e Juliano, é a revisão imediata do Estatuto. Diga-se de passagem, as leis, a Lei Complementar 203, a 213 e a 204, foram aprovadas lá em 2008. Então, nós já estamos praticamente do 5º para o 6º ano envolvendo essas legislações que precisam ser atualizadas, não por uma mera reivindicação de categoria. Isso tem gerado uma série de ações trabalhistas, ações que o sindicato, enfim, tem protocolado, discussões que nós temos ganhos de causa em 2 instâncias. Então, obviamente, isso vai onerar o município. Portanto, se a administração demonstra um comprometimento, Eduardo, esta revisão já teria sido iniciada, envolvendo as categorias, envolvendo as associações, envolvendo o sindicato, para que seja discutido alternativas. Quantas coisas, quantos itens mereciam ser melhorados dentro do Estatuto? Cabe lembrar que a última revisão do plano de carreira, tanto dos municipários como dos professores, foi em meados de 2008, né, Marcelo? Foi aprovado em 2008, na verdade é 2007. 2007 que foi aprovado em 2008, ou Isso. seja, nós já estamos há quase 6 anos, como você disse, algumas coisas já estão se defasando, merecem uma revisão e eu acho que você, assim como o CMP, está tendo dificuldade de ter alguma sinalização em relação a essa questão. Isso nos preocupa bastante. Eduardo, eu até me reporto, assim, você fizeste uma fala muito interessante nessas visitações que vocês, nessas conversas que vocês tiveram, principalmente com o responsável da pasta, secretário de Educação. Vocês foram recebidas, aí, talvez eu arredondo bem conta de bodegueiro, uma meia dúzia de vezes. Todas as vezes saíram com as mãos abanando. Algumas dessas vezes houve até divulgação por parte do CMP, dizendo que determinadas situações estariam elencadas, porque acreditaram na palavra do secretário, na palavra do prefeito, e isso não é realizado. Portanto, o grande grau de incerteza que é gerado em todo esse processo negocial é a incerteza, porque nós não temos segurança jurídica nenhuma de que o que seja pactuado seja escrito e honrado. Porque pega, por exemplo, a questão que envolve a licença-prêmio. Né? No início do ano letivo do ano passado, 2013, o prefeito veio obviamente, iniciando sua trajetória, iniciando seu governo, anunciando que honraria o pagamento das licenças-prêmios. Agora, já envolvendo a questão do comprometimento da folha de pagamento, já foi colocado um ponto e vírgula. Aquela velocidade que estava sendo honrada, o pagamento das licenças, que é um direito líquido e certo do professor, que estava sendo prejudicado duplamente. Primeiro, porque ele não tinha possibilidade de receber em pecúnia. E segundo, porque ele não tinha possibilidade de tirar em gozo, porque ele não tem a figura do professor substituto. Então, assim, são situações que eu acho que, de uma forma muito convicta, está faltando boa vontade em resolver as questões. Está faltando realmente peito para resolver as questões que realmente interessam o funcionalismo. Até porque nós estamos, apesar de haver questões legais que envolvem qualquer tipo de reajuste, qualquer tipo de concessão, eu acho que você deve concordar conosco que não se pode deixar de lado as necessidades profissionais de uma categoria que presta serviços importantíssimos. Não só os municipais, de modo geral, mas os professores, né, Marcelo? E a grande preocupação, Eduardo, nesse próprio debate que foi promovido pelo CMP em 2012, o grande diferencial, o grande plus da campanha eleitoral
na condição de candidato foi a plataforma educacional, principalmente focando na questão da educação infantil, e várias promessas, vamos dizer assim, foram estabelecidas e muitas delas não foram honradas até a presente data. Então isso gera um grau de incerteza muito grande. E uma preocupação, né? Sem dúvida, porque a palavra, por mais que ela seja jogada ao vento, ela deve ser honrada. Exatamente. Marcelo, fala um pouquinho da Assembleia de quinta-feira, para os nossos professores que vai ter a oportunidade de ouvir o programa, de assistir o programa. Me dá detalhes sobre essa Assembleia de quinta-feira. A Assembleia ela ocorrerá, Eduardo, na próxima quinta-feira, o dia 13 de março, às 16 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Nós convidamos você, caro servidor público municipal, seja professor ou servidor do quadro geral, que venha e participe. É como nós discorremos na noite de hoje, falando que a oportunidade do servidor demonstrar o seu entendimento, demonstrar o seu ponto de vista, é dentro da Assembleia. Porque depois não adianta, como a gente diz no jargão sindicalista, chorar pelo leite derramado. A oportunidade de discutir um processo de construção salarial, ele passa sim por uma Assembleia. E de opinar sobre o seu futuro é na Assembleia, como você disse. Depois não adianta você reclamar de que o teu reajuste não foi a contento, porque esse é o momento, não é mesmo, Marcelo? Exatamente, porque até uma das propostas, Eduardo, até me desculpa o Claro, riso, mas enfim, foi uma das propostas apresentadas pelo Executivo Municipal, no mínimo nos causaram riso na hora, seria de estabelecer agora os 5,5% e voltar a negociar num futuro próximo. Ou seja, nunca foi estabelecido esse tipo de negociação salarial, quer dizer, você negociar a prestação, negociar parceladamente em 2, 3 vezes. E o restante num futuro incerto então, e não sabendo. Quiçá lá em agosto, setembro ou dezembro deste ano. Então, eu acho que está faltando assim, uma maturidade administrativa, uma profissionalização nessa relação e nesses encaminhamentos para que o funcionalismo público ele não consiga trabalhar com esse grau de incerteza muito grande, Eduardo. Perfeito. Marcelo, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e eu gostaria de encerrar com uma pergunta que, na verdade, ela chama a atenção de todos os professores e, de um modo geral, de todos os funcionários, me parece. Nós, o ano passado, quando negociávamos, e você falou de uma forma muito pertinente, todas as vezes que fomos recebidos, fomos muito bem recebidos, mas sem resultados efetivos. Mas todas as vezes nós tínhamos a desculpa de que o orçamento de 2013 era uma herança recebida pelo orçamento de 2012, ainda de outro governo. Eu quero lembrar uma situação que está acontecendo agora na negociação. O que está acontecendo hoje? O governo oferece 7% de reajuste e ainda assim ele vai ficar acima do piso nacional dos professores. Mas isso ele vai conseguir justamente por uma gordura da gestão anterior. Tu não acha isso uma contradição muito grande? Ou seja, quando te beneficia, você acha bom. Quando não te beneficia, você faz a crítica e faz a desculpa. Não é meio estranho esse discurso também, Marcelo? Eu até vou tentar só qualificar um pouco a informação, Eduardo. Pois não. O ano passado, 2013, a média da inflação também dava em torno de 5%. Nós conseguimos 9%, praticamente quase 100% acima da inflação. 2012 foi 10%, 10% daí envolvendo sim a administração municipal anterior. A média da inflação também dava em torno de 5%, conseguimos 100% acima. Lá em 2011, 7,77%. O índice da inflação também dava em torno de 5%. Conseguimos 2,77% acima. Então, são 3 anos consecutivos, daí sim, tu falas muito bem desta gordura acumulada, e a palavra do próprio Executivo Municipal foi um certo arrependimento de ter dado o aumento no ano passado de 9% e as contas terem ficado estranguladas, entre aspas. Agora, diga-se de passagem, eu vou evoluir um pouquinho na tua pergunta. Pois não. Nós temos 2 possibilidades em contas públicas. Você vai mexer nas receitas ou vai mexer nas despesas. O olhar da administração pública municipal tem sido único e exclusivamente na questão que envolve as despesas. Toda vez que as contas, pelo menos elas se aproximam de um teto inaceitável perante o TCE ou perante as contas públicas, é feito um corte em cima do funcionarismo público municipal. Agora, a
A construção da nossa cidade em cima da receptividade que teve todas essas multinacionais, todas essas empresas, será que os números do município e os próprios números corroboram com isso que eu estou dizendo? A administração municipal, quando iniciou a sua trajetória em Passo Fundo, ela tinha um orçamento um pouco superior a 100 milhões de reais. Hoje nós temos a pujança do município se aproximando de 400 milhões de reais, com a perspectiva até 2016 chegar ao teto de 500 milhões, ou seja, no quadriênio gerar de receita para o município 2 bilhões de reais. E ao mesmo tempo que esse valor não possa contemplar uma valorização, uma decência maior para o funcionalismo público municipal, aí sim eu considero o discurso como contraditório. Tem alguma coisa errada aí, né? Com toda certeza. Marcelo, nós vamos encerrar o nosso programa, mas antes de encerrar eu gostaria que você desse o seu recado final para o servidor municipal, em especial para o professor municipal, sobre essa questão que está, digamos assim, afligindo o nosso professorado. Bem, Eduardo, eu acho que, sendo mais uma vez repetitivo, eu tenho a convicção de que o servidor público municipal, tanto o quadro geral quanto o magistério, confia no trabalho do sindicato, confia na condução de todo esse processo de negociação. Aproveito o ensejo mais uma vez para te agradecer também a oportunidade que essas duas entidades tiveram de se aproximar, de conversar sobre essa questão que envolve a database de 2014, agradecer ao CMP, especificamente a tua pessoa, Eduardo, a grandeza que você teve em promover esse debate, que com certeza vai ser uma oportunidade para o nosso servidor público municipal estabelecer o grau de verdade em toda essa mesa de negociação agora para a database de 2014. Perfeito. Nós agradecemos a tua presença, Marcelo. Agradecemos a atenção do senhor telespectador para este programa que, sem dúvida, foi importantíssimo para esclarecer questões relativas ao reajuste salarial. E convidamos a todos que fiquem conosco aqui na TV Câmara, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade para vocês. Uma boa noite e uma boa semana a todos.